Oi, gente, vocês que assistem as nossas palestras aqui da Sociedade de Educação Espírita da Bahia no YouTube, eu tenho para vocês um convite especial. Nós voltamos com as nossas reuniões doutrinárias todos os sábados, pontualmente às 17 horas. Nas palestras são os mesmos conteúdos doutrinários que nós compartilhamos aqui no YouTube. Esse conteúdo fica disponível gratuitamente o tempo inteiro para todo mundo acessar na hora que for mais conveniente para você. Então se inscreve no nosso canal, sabe? Compartilha o vídeo, assiste a palestra de quem você quiser, de quem você preferir. São palestrantes convidados, expondo o ponto de vista de cada um sobre o conhecimento espírita, em cruzamento também com outros ramos do conhecimento, né? Com a psicologia, com a filosofia, com a ciência. Então é um prazer ter vocês aqui no nosso canal e também na nossa sede. A gente espera vocês lá. E tem um pedido para fazer. Nós precisamos da contribuição de vocês, em qualquer quantia que seja. A nossa situação encontra-se um pouco difícil em virtude da pandemia, da não realização dos eventos que ajudavam a manter, né, a nossa instituição, a custear as nossas despesas. Então eu vou colocar aqui na tela o Pix da nossa conta para que vocês possam nos ajudar nesse momento, ok? Obrigado e até lá. Uma boa tarde. Boa tarde a todos e todas que aqui estamos, encarnados e desencarnados. É um prazer estar aqui mais uma vez, né, fechando esse contrato desse ano, né, Putin? Eu falo aí que no próximo ano já vamos abrir novo contrato para o trabalho continuar. E a mensagem me faz reflexão, né, que nós precisamos dar daquilo que temos para contribuir com essa grande obra que pertence ao Mestre Jesus. E todos nós podemos. Por isso ele nos convoca a todos para que cada um dê uma gotinha, igual aquela gota do beija-flor, para apagar aquele grande incêndio. Ele estava satisfeito porque ele estava fazendo aquilo que ele podia fazer. Então assim somos nós também, nessa grande tarefa que é do Mestre amado Jesus de Nazaré, que nós possamos também aprender fazendo, que é na prática que a gente realmente modifica o nosso propósito, né? Aqui nesse trabalho da tarde de hoje, falando sobre desigualdades sociais. As desigualdades que todos nós vivenciamos, que todos nós percebemos, que todos nós avaliamos, que todos nós observamos, que todos nós julgamos ou não julgamos. O certo é que elas existem, né? Nesse processo ao qual nos encontramos vinculados nesse momento. Então a introdução para esse trabalho é lembrar para nós que a desigualdade social é um processo existente dentro das relações da sociedade, presente em todos os países do mundo, que faz parte das relações sociais, pois determina um lugar às dinâmicas de gênero, de cor, de crença, de círculo ou de grupo social. Então nós observamos isso ao longo dos tempos, ao longo das histórias, ao longo da evolução do pensamento da humanidade, e todos percebemos que existe, não vai existir para sempre, como nós vamos ver aqui dentro da filosofia espiritualista, que o Livro dos Espíritos nos traz e nos explica o porquê que ainda existe. Mas se é uma realidade, é. Porque a partir do momento em que existem diferenças, aí se classifica como uma desigualdade, seja ela de que ordem for. E nos dias atuais, graças a Deus, nós estamos em pleno século XXI, nós vemos que já existem espíritos que reencarnaram com essa tarefa de nos fazer compreender, entender que elas existem e não destruí-las, mas trabalhar para que possamos, na compreensão, viver de uma forma melhor. Porque não adianta viver de outra forma, como nós faríamos no passado selvagem, no passado primitivo, porque já estamos no outro estado. Não estamos ainda muito avançados,
Nós já estamos num capítulo que é de experienciar através das expiações e provar a bagagem que nós já trouxemos até então para viver aqui no planeta Terra. E olha quantas situações ocorreram em tão pouco tempo para nos demonstrar que existe uma grande realidade chamada vida, que existem seres encarnados conosco, todos no processo de evolução, mas cada um contribuindo à sua maneira. Estamos nós aqui na sociedade. Estamos nós aqui um grupo social, onde esse grupo aqui, cada um de nós viemos de um local, viemos de uma parte, viemos de umas experiências, e agora estamos aqui congregados com o mesmo objetivo, que é ouvir algo acerca da vida na visão da doutrina, que nos esclarece, que ajuda a gente a ampliar a capacidade de compreensão, para que a partir daí os nossos comportamentos não sejam melhor do que os outros, mas que seja pelo menos diferenciado para contribuir. Uma mensagem também nos chama a atenção desse grande banquete que nós temos, que é o Evangelho de Jesus. E o Evangelho de Jesus é considerado palavras de vida eterna, porque não serviu somente para mais de 20 séculos atrás, não. Está servindo para agora, para a gente colocar em prática. No dia 2 de novembro passado, né, é a data simbólica de aniversário da nossa casa, Instituto Kardecista da Bahia, quando passou para o Pelourinho, onde a sede não era no Pelourinho, hoje é na Rua João de Deus, há 99 anos que a instituição está lá. Então, todo ano, desde que nós chegamos, né, os mais novos, instalamos o Evangelho nesse dia 2 de novembro, onde reunimos trabalhadores, pessoas convidadas que vão, pessoas que já sabem. E na quarta-feira passada, o tema foi justamente a prática da caridade. Saiu o óculo da viúva, aquela mensagem que todos nós conhecemos, né? E todos fizemos as nossas reflexões para ampliar esse banquete. Quando a companheira que foi fechar o trabalho, ela nos chamava a atenção com muita propriedade, que o que nós já fizemos. Já estão conosco tudo que nós fizemos. Mas o Evangelho, Kardec, juntamente com a equipe, sabiamente nos chama a atenção o que é que eu preciso fazer agora, para que nós possamos aproveitar essa oportunidade encarnatória, porque amanhã já será um novo dia. E quando nós fazemos, o fazer ficou conosco. O fazer colaborou com a sociedade, com a humanidade, com o grupo social no qual nós fazemos parte. E ele diz assim: a viúva deu o óbolo, que era o que ela tinha. Os outros deram os sacos cheios de moedas, não lhe fizeram falta. Mas ela deu daquilo que poderia lhe fazer falta. E Jesus chama a atenção quando ele conversa com os discípulos. Ela deu do que era necessário a ela. E que cada um de vós faça também assim, Kardec fazendo os comentários. Todos nós temos 24 horas no dia. O que fazemos com essas 24 horas? Somos livres para decidir. Que esse óbolo pode ser um determinado plantão, uma determinada atividade, que cada um se dispõe. Agora, para isso, eu preciso vontade. Vontade firme e decisão, para que a gente realize, para que possamos fazer as mudanças que sejam necessárias na sociedade onde nós nos encontramos. Então, fechamos o Evangelho, foram vários depoimentos de pessoas que já estavam na casa há mais tempo, aquela coisa que a gente sente realmente, né? Quando a gente se reúne para falar da gente, né? Aí cada um vai se expressando da forma melhor possível. Mas o fazer, o que eu estou chamando a atenção aqui para nós todos, é fazer acontecer. O momento é agora, a gente não pode deixar para amanhã. E aí nós vamos na obra O Livro dos Espíritos, que é considerado por Allan Kardec uma filosofia espiritualista, que traz os princípios da doutrina espírita. Que trabalha o quê? A imortalidade da alma, a natureza dos espíritos, as suas relações com os homens
as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo os ensinamentos dados pelos espíritos superiores, com concurso de quem? De diversos médios recebidos e coordenados. Então, olha que integração social aconteceu aí. E está acontecendo ainda nos dias atuais. Percebeu como Jesus trabalhou e trabalha? A começar para trazer uma revelação, para falar para nós da imortalidade. Nós somos seres imortais. Porque somos dotados de capacidades tais que são indestrutíveis, que não são materiais. Pensamento, vontade, livre-arbítrio, emoção, sentimento, razão e mais umas N outras que nós desconhecemos. Essas propriedades, essas capacidades, essas potencialidades emanam do Criador. Por isso que eles disseram que nós somos centelha. Somos indestrutíveis. A matéria é matéria, mas o Espírito é diferenciado, que está acima. Eles vieram revelar. E o mais interessante, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens. Quando ele fala espíritos desencarnados e homens, nós desencarnados. Olha a relação, uma relação social. Que já há desigualdade, pode haver desigualdade, porque vários espíritos se comunicaram com Kardec, tanto aqueles de ordem superior moralmente, como aqueles ainda não, mas que só no comunicar serviu para dar uma base e para mostrar que tem uma diferença. Mas nem por isso significa defeito. Faz parte, está na lei natural. É o processo de Deus para com os espíritos. E aí, à medida que nós vamos compreendendo, nós vamos percebendo que todos nós somos capazes de contribuir para a sociedade atual na qual fazemos parte. Coordenado por espíritos superiores. Neste momento, quem precisava vir? Os superiores que já conhecem a humanidade na Terra, que trabalham na seara de Jesus e vieram com muita propriedade para nos esclarecer, para nos ensinar. Desde 1857, quando o Livro dos Espíritos foi lançado, e até hoje nós estudamos doutrina espírita. Quando nós estudamos doutrina espírita, nós estamos estudando a nós próprios. Porque o objeto da doutrina é justamente o ser espiritual. Esteja ele encarnado ou desencarnado. Então, nessa hora aí, todos somos iguais. Não tem para onde fugir. Porque fomos criados da mesma forma, simples e ignorantes, simples porque estávamos numa caminhada evolutiva, ignorantes porque nós nem imaginávamos qual era a nossa destinação. Então, com o desenvolvimento, nós começamos a vislumbrar que estamos num processo educativo, estamos num processo de evolução, e existir mais evoluído, menos evoluído, começando agora ou começando depois, não é defeito na obra de Deus. É perfeitamente natural. Faz parte. Então, lá no início ele coloca a filosofia espiritualista, porque na época existiam várias, e ele trazia mais uma sobre a orientação dos espíritos, para que todos aqueles que considerassem filósofos pudessem debruçar-se sobre ela para entender melhor o que é a vida. Então é a partir daí que nós vamos buscar o porquê dessa desigualdade social, que nós já começamos a perceber aqui. A natureza dos espíritos é única. A relação entre nós e os espíritos é bem diferenciada. Eles disseram, o espiritismo tem a condição de mostrar essa relação e falar mais ainda as consequências dela, porque não adiantaria os espíritos virem, ensinarem tudo e não tivesse consequência de ordem moral. Entre nós encarnados, entre nós e os desencarnados, e entre eles e nós. Porque nós sabemos que esse contato é direto, é constante e varia de indivíduo para indivíduo de acordo com a capacidade de cada um.
Então, lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, a igualdade natural. Na questão 803, Kardec pergunta: todos os homens são iguais perante Deus? E o que é que eles respondem? Sim, porque todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez as suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol brilha para todos, e com isso dizeis uma verdade maior e mais geral do que possas imaginar ou pensar. Então, perante o Criador e mantenedor da vida, todos os homens, no caso encarnados e desencarnados, somos iguais. Porque a lei é justa, Deus é justo, bom e misericordioso. Se tivesse alguma diferença, algum privilégio, já deixaria de ser. Então, por aqui nós começamos a entender. Mas se somos todos iguais perante Deus, por que existem essas desigualdades no convívio? Essas desigualdades sociais? Então, a partir de outros princípios, eles vão nos explicando, nos esclarecendo, para a gente ir com o tempo compreendendo. Quando nós compreendemos, nós vamos aceitando melhor, fazendo as mudanças necessárias, sem haver revolta no íntimo, porque vamos entendendo que é processo. E processo o indivíduo não tem como fugir. Ele tenta fugir agora, mas a lei é natural. Essa igualdade é natural, embora nem sempre nós a percebamos. Mas com o passar do tempo, nós vamos chegando lá. Aí Kardec comenta da seguinte maneira: todos os homens são submetidos às mesmas leis naturais. Todos nascem com a mesma fragilidade, estão sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus não concedeu, portanto, superioridade natural a nenhum homem, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos são iguais diante dele. Então isso aí é forte, né? Kardec fazendo esse comentário em cima do entendimento que ele teve quando os Espíritos trouxeram, dizendo que todos são iguais e submetidos às leis naturais. Lá, abrindo o capítulo das leis naturais, que é justamente a terceira parte do Livro dos Espíritos, que dá origem ao Evangelho segundo o Espiritismo. E ele pergunta: o que é a lei natural? E eles respondem: a lei natural é a única necessária à felicidade do ser. O ser espírito, encarnado ou desencarnado, só se sente e se percebe infeliz quando se afasta da lei natural. Depois eles vêm dizer que a lei está na nossa própria consciência. Nós estamos estudando, nós estamos vivenciando, nós estamos sentindo, nós estamos buscando perceber essa lei para que a felicidade que já existe em nós possa se estabelecer. Então, esse trecho aí, ó, a mesma fragilidade, as mesmas dores do corpo do rico se destrói da mesma forma que o pobre. O corpo do rico pode ser sepultado num mausoléu de ouro e o do pobre numa vala comum. Mas espiritualmente, nós não sabemos em que condições cada um se encontra. Numa das parábolas de Jesus, ele fala do banquete entre o rico e o pobre, né? Lembra de Lázaro? Que Lázaro estava na porta de um banqueteador rico, esperando comer das migalhas que sobrassem daquele almoço, que não foi lhe permitido, porque nem isso faziam. E ambos desencarnam. Aí é que está o grande diferencial. Aqui nós estamos todos misturados, juntos e misturados, né, como diz a ditado. O que faz a diferença momentânea é o estado evolutivo espiritual em que cada um se encontra. Mas entre a criação e a perfeição, aqui está a igualdade. Agora, esse trajeto daqui até lá é que nos torna momentaneamente diferentes. Chegando ao plano espiritual, conta-nos a parábola que Lázaro estava numa condição espiritual acima, melhor
do que aqueles que possuíam apenas um material de riqueza. E aí pediram: Lázaro, por favor, vai lá no seio da nossa família e diz como é que nós estamos, para que eles não cometam o mesmo erro que nós cometemos. E aí Abraão não permite: não, eles têm lá os profetas que os ouçam. É preciso voltar alguém do plano espiritual. Quantas vezes nós ouvimos, vocês também já devem ter ouvido, né? Não sei como é que vocês acreditam que ninguém nunca voltou para dizer, né? É assim. Porque a pessoa quer ver para crer. E se aparecer um desencarnado aqui, a pessoa desmaia, de medo, de susto. Mas querem ver para crer. Ó, ninguém nunca voltou. Mas a obra espírita, espiritualista, está cheia de depoimentos e de espíritos nos chamando a atenção. As reuniões mediúnicas, quando os espíritos vêm em estados deploráveis, dando o seu depoimento, estão fazendo uma grande caridade para conosco, dizendo: cuidado, eu estou nesse estado porque eu fiz assim, eu fiz assim, eu fiz assim, para que a gente fique atento, para que não seja nós amanhã precisando passar por uma mediúnica. Tudo isso fazendo parte do processo. Quando a gente começa a compreender todo esse material que ele nos traz, não existe superioridade moral, porque Deus não concedeu a espírito algum. Um outro exemplo, a rainha de França, capítulo 2 do Evangelho: meu reino não é deste mundo. Mediunicamente, ela vem fechar o capítulo, começa dizendo assim: quem melhor do que eu para entender essa palavra de Jesus, essa frase, quando ele disse que o meu reino não é deste mundo. Rainha eu fui entre os homens, e eu pensei que eu chegaria a rainha no plano espiritual. Que engano, que decepção. Por minha vez, quando cheguei lá, encontrei muitos dos meus súditos, meus empregados, a quem eu mandava e desmandava, numa condição espiritual bem superior à minha. E por minha vez, ao invés de ordenar, eu tive que ser humilde e pedir. Então, essas aparentes desigualdades, na verdade, elas não existem. Elas são apenas de ordem material, porque existe ainda no indivíduo nós algo que faz que aconteça assim, que nós vamos ver aqui no decorrer do processo. E aí ele nos fala a origem e natureza dos espíritos. Como podemos definir os espíritos? Podemos dizer que os espíritos, nós, somos os seres inteligentes da criação. Povoamos o universo além do mundo material. Então somos nós, está aí o retrato fiel de quem somos: seres inteligentes, imortais. Não somos eternos porque não existimos por toda a criação. Fomos gerados, fomos criados, ou fomos emanados, ou somos centelha do Criador. Temos uma origem, não teremos final. Os seres inteligentes, que com o passar do tempo, a partir do momento que nós vamos desenvolvendo razão, inteligência, sentimento, vontade, pensamento contínuo, emoção, tomamos a consciência da nossa existência e de que existe algo que nos criou, que é superior. Povoa o universo além do mundo material. Então o mundo material, como ele me diz, é uma cópia pálida, para que nós pudéssemos aqui estar, nos acostumar temporariamente e depois não querer voltar. Porque o medo da morte, né, ninguém quer morrer. Mas quando chega no plano espiritual, que fica um tempão também lá, que os mentores convocam, se preparem que em breve você vai reencarnar, mas aqui está tão bom, também não gostaria de voltar. Mas são esses relacionamentos sociais, também no plano dos desencarnados e no plano dos encarnados, que estão fazendo com que a gente possa crescer, evoluir e se melhorar a cada momento. Principalmente naquele núcleo social chamado família, que é lá que estão os nossos grandes desafios, os nossos troféus, os nossos méritos, os nossos deméritos, e com certeza seremos vencedores quando nós convocarmos o Mestre, que também faz parte da família, para conviver conosco. Então está aí a nossa origem. Todos são assim. Desigualdade das aptidões.
Questão 804. Por que não otorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? E eles disseram: Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um deles vive há mais ou menos tempo e, consequentemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. A diferença entre eles está na diversidade dos graus de quê? Da experiência alcançada. E da vontade, olha a vontade com que agem, vontade que é o livre-arbítrio. Então está aí, criados todos da mesma forma, mas hoje com aptidões já diferenciadas. Mas por que essa diferença? Será que Deus também está fazendo diferença? E aí eles respondem: iguais, mas cada um vive há mais ou menos tempo, porque todos nós não fomos criados ao mesmo tempo. E aí, com esse caminhar, alguns já desenvolveram, já ampliaram suas capacidades, já aquilataram algumas aquisições pelas experiências. E ele disse que a diferença entre eles na diversidade dos graus é o que cada um já alcançou, pela vontade e pelo querer. Nós sabemos que nós só não podemos retroagir, voltar a ser o que era antes, mas podemos ficar um tempo estacionável, porque aprendizado não se perde, está conosco. E a lei própria vai se incumbir de fazer com que a gente dê um avanço. E cada um, às vezes, aproveita muito mais. Às vezes o Espírito chega na encarnação e agora ele não quer perder mais tempo, porque ele já veio de lá do plano espiritual determinado, dizer: não posso mais perder tempo nesta encarnação, porque eu já deixei passar tantas encarnações, eu não fui útil. E aí ele trabalha, bota a vontade para funcionar, o livre-arbítrio faz parte do processo e adquire várias experiências na sua caminhada evolutiva, que é o que está fazendo com que essas aptidões passem a fazer parte da nossa vida. Mas Kardec perguntou: por que não otorgou todas as mesmas? Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um desenvolvido a mais tempo. Todos nós possuímos todas as potencialidades. Caso contrário, haveria um diferencial, haveria um privilégio. E o Deus hoje que a gente compreende pela doutrina não é Deus de privilégios. Dota todos com os mesmos potenciais. Lembremos daqueles servos, que foram convocados pelo Senhor quando viajou, deixou na mão de um 5 talentos, na mão do outro 3 e na mão do outro 1, para quando voltar, saber das consequências. E cada um apresentou aquilo que lhe foi próprio, ou seja, o potencial de vida em nós, as capacidades. O que é que nós estamos fazendo com eles? Alguns estão multiplicando, aproveitando a oportunidade, o chamado que essa encarnação deu para a gente agora. Alguns perceberam que tem uma prática mediúnica a ser realizada. Outros perceberam que precisa ajudar Jesus na evangelização das crianças. Alguns trabalharam no meio social para que esse patrimônio da sociedade seja aquilatado para todos e as diversidades. Outros descobriram que precisa falar da doutrina para poder aprender a viver a doutrina. E aí os potenciais estão aí, os convites também são os talentos. Para quando retornarmos, que o Senhor perguntar: e aí, que fizeste com o talento 5 que eu lhe dei? Aqui, Senhor, o Senhor me deu 5, eu estou devolvendo. Ou seja, eu desenvolvi mais 5. O Senhor me deu 2, eu estou devolvendo 4. E aquele que veio, o Senhor me deu 1, eu fiquei com medo de usar, eu enterrei, não passei para a mão dos administradores, também não tive vontade nem livre-arbítrio de utilizá-lo, estou lhe devolvendo desse 1. Significa dizer que não tem espíritos na Terra que não tenha vindo com um talento a ser utilizado. Nem que seja para consigo mesmo, que é o principal objetivo nosso. Quando nós nos desenvolvemos, nós estamos contribuindo com os demais, que convivem conosco também. Então, as aptidões são diferenciadas porque foram desenvolvidas ao longo dos tempos.
Assim sendo, todos somos iguais perante Deus. Tendemos à mesma meta. Qual é a meta? A perfeição relativa e a felicidade suprema. Porque perfeição absoluta somente o Criador. As leis naturais são perfeitas e imutáveis e se aplicam a todos, não só os que no planeta Terra agora se encontram, mas a todos os que se acham espalhados pelo universo, vivenciando novas experiências de evolução intelectual e moral. Então nós já sabemos que não somos só nós do planeta Terra, que eles vieram falar da pluralidade das existências, confirmando o que Jesus disse, que há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, mas é necessário que eu vá e vos prepararei o lugar, e quando vocês estiverem preparados, eu os tomarei para estar comigo. Ou seja, todos os espíritos vamos nos evoluir para a perfeição, nos tornarmos seres angelicais em qualquer parte do universo. Então essa é a grande igualdade que existe entre seres espirituais. A meta é a mesma, a perfeição. E as leis são perfeitas e imutáveis. Não muda, porque pela nossa vontade, elas não mudam, porque nós queremos que pare de chover, que faça sol, que seja assim. Não. Deus é. E as leis são próprias para alcançar todos os seres. E onde? Somente no planeta Terra? Nós já sabemos que não. Somente os encarnados? Não. Os desencarnados também. Então a gente começa a ampliar a ideia de Deus que o Espiritismo nos traz. Começamos a compreender de forma diferenciada o que é, como Kardec perguntou, não disse quem, o que existe. Provas N cada um de nós temos, desde lá da fase do primitivismo, quando louvávamos esse Criador de formas diversas, até chegar na consciência e na inteligência e perceber essa existência com outras estruturas. E aí vem as desigualdades sociais, nesse capítulo que fala da lei de igualdade. A desigualdade das condições sociais é uma lei natural? Não. É obra do homem e não de Deus. Pronto. Aí a gente já começa a se desarmar e saber que se é obra do homem, o próprio homem vai ter que consertar. Porque para a lei natural, todos os bens naturais são devidos ao espírito. Esteja ele no estado que for, no nível que estiver, encarnado ou desencarnado, os bens da natureza nos pertencem. O universo foi criado para nós, porque nós somos filhos desse Pai, né? Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Jesus. Frases de para-choque de caminhão que já deve ter visto, né? Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Jesus, que nos tomou para auxiliar na evolução. Nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Daí a resposta objetiva dos Espíritos. Existem desigualdades nas condições sociais? Sim, visível a todos, em todos os países, como foi o primeiro texto que nós trouxemos. Mas faz parte da lei natural? Lei natural é a lei divina. É a única necessária para a nossa felicidade. E eles dizem taxativamente, não. Isso aí é obra do homem e não obra de Deus. Obra dos espíritos. Por quê? Na questão 806A, essa desigualdade desaparecerá um dia? E eles respondem que só as leis de Deus são eternas. Não há vez de desaparecer pouco a pouco todos os dias? Essa desigualdade desaparecerá juntamente com a predominância do orgulho e do egoísmo, restando tão somente a desigualdade do mérito. Aí sim depende do espírito. Chegará um dia em que os membros da grande família dos filhos de Deus não mais se olharão como de sangue mais ou menos puro, pois somente o espírito é mais puro ou menos puro, e isso não depende da posição social.
Então vai desaparecer? Vai. Nós já estamos trabalhando por isso e para isso, às vezes até inconscientemente, quando a própria vida nos oferece diversas condições para que as autarquias, as instituições sociais, os centros espíritas estejam trabalhando com diversas comunidades em diferenças de condições sociais, para mostrar que somos todos iguais. E com esse trabalho, nós estamos desenvolvendo e auxiliando o outro também a desenvolver o patrimônio principal que nós temos, que se chama humildade. E é a lei de igualdade que está fazendo com que a gente perceba isso. Porque quantos indivíduos retornaram ao plano espiritual pela pandemia que assolou o planeta naquela época, que independente das condições sociais que possuíam, retornaram. Todos os recursos lá estavam. Outros, menos favorecidos socialmente, continuam aqui encarnados. Porque Deus tem um projeto para todos nós espíritos, e nós sabemos, já sabemos qual é. A perfeição. Independente de nós estarmos neste plano, ou já no plano dos desencarnados, o projeto continua valendo. E ele chama a atenção aqui do orgulho e do egoísmo. Quem são esses? São aqueles adversários que Jesus disse que nós precisamos nos reconciliar com ele enquanto estamos a caminho com ele. Porque ainda está na maioria dos espíritos em humanidade na Terra. Vejamos aqui. O egoísmo e o orgulho, as duas grandes chagas da humanidade. O egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, cujo progresso moral entrava. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos, do planeta. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Digo coragem porque dela muito mais necessita cada um para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. É o ego ainda desarmonizado, porque pensávamos no passado que tudo era feito para nós, quando passamos lá pelos mundos primitivos. E aí, com o tempo, estão nos esclarecendo que tudo pertence a todos. Como eles já disseram antes, as desigualdades sociais não faz parte da lei natural. É obra nossa de seres humanos no planeta Terra, em todas as sociedades em que se encontram, porque essa chaga ainda existe. É que está obstaculizando o avanço do planeta Terra. Nós ainda nos encontramos na categoria de espíritos espiando e provando. O planeta por si só é matéria. Nós, os espíritos, é que estamos no mundo aqui dentro, ainda espiando e provando, vislumbrando o mundo de regeneração, mas não está lá fora, está aqui dentro também. O planeta sofre as consequências, sim, as vibrações, as emoções, as sensações, porque a lei do progresso serve tanto para a matéria quanto para o espírito. E aí nós vamos tomando conhecimento dessa situação que precisamos trabalhar para vencer, para que a irmã humildade se faça presente em nossa vida. Olha o outro, quem é ele? O orgulho é o pai de todos os males. É ele que desencadeia todos os outros defeitos. Não é fácil constatar essa verdade. É por orgulho que discutimos, é por orgulho que brigamos, é por orgulho ferido que nos magoamos. E é o orgulho que dificulta o perdão. Orgulho é o estado íntimo do indivíduo, né, que se coloca num patamar tal que, se alguém disser algo que possa lhe ofender, o mundo desmorona. Porque o indivíduo julga-se acima de tudo e de todos.
E aí ele diz, é pai de todos os males, desencadeia todos os outros defeitos. E aí Jesus nos convida aqui no Evangelho para que leamos o Evangelho, reflitamos o Evangelho, conversemos sobre, estaremos no culto do Evangelho no lar, porque os mentores espirituais que estão ligados a nós estão interessadíssimos para que nós possamos vencer, se é que ainda possuímos, né? Eu não sei se todos aqui possuem, mas a maioria da humanidade ele diz que sim. Esses dois adversários que convivem conosco: egoísmo e orgulho. E aí vem o Evangelho segundo o Espiritismo e diz assim, no capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Então nós buscamos o exercício para poder, com o tempo, a gente ir se percebendo que tudo pertence a todos. Dificulta o perdão. Nós sabemos que sim. O indivíduo que é orgulhoso jamais vai admitir pedir perdão a alguém que está lhe incomodando porque foi ferido por ele. Nós vemos isso nas reuniões mediúnicas, quando os espíritos retornam e começam a fazer a sua entrevista com aquele doutrinador, com o coordenador, e fala da sua situação. Porque fulano fez isso, fez aquilo no passado, e agora eu estou aqui e tenho a oportunidade de perdoar. Mas o indivíduo ainda não está em condições. Porque esse irmão chamado orgulho, que ainda caminha conosco, é muito forte. E muitas vezes os espíritos superiores tomam diversas atitudes na própria reunião para que o indivíduo veja, por exemplo, eu estou perseguindo aquele grande empresário daquela empresa. Sabe por quê? Porque no passado ele destruiu minha família, destruiu meus filhos, e eu tenho que destruí-lo. Há quanto tempo isso, meu irmão? Eu não me lembro, há muito tempo, quando vai ver, séculos passados. Ele disse, você tem certeza que é isso mesmo que você quer? Sim, porque se eu não destruir, a minha consciência não fica em paz. Mas você já imaginou que Deus é misericordioso e pode ter proporcionado a você e a ele um momento de reconciliação? Ele diz, eu não sei e não entendo. O meu processo é perseguição. E o plano espiritual faz com que um leque invisível na própria consciência daquele ser possa perceber que aquele a que ele está perseguindo, aquele empresário de hoje, está com os filhos dele que renasceu naquela família para restituir aquele débito passado. E ele diz, como é isso? Eu não estou entendendo. Meus filhos agora são filhos dele, sim. A misericórdia divina preveu porque você pediu. Ele diz, então quer dizer que eu estou perseguindo aquele que foi meu adversário no passado, mas hoje ele cuida dos meus filhos. O que é isso? Que lei é essa? Ele diz, é a lei da justiça. É a lei da reencarnação, a qual todos nós estamos submetidos. Por isso é necessário o perdão, porque a fase já se modificou. E aí o indivíduo se desmorona diante de uma realidade que não é mais suposição, agora é realidade. E aí ele nos convida a fazer o bem, sem olhar a quem, que de repente fazemos o bem em alguém que necessita do nosso perdão. E a vida continua. Aí vamos diminuir o orgulho, o egoísmo, a vaidade, até que a irmã humildade vá tomando conta dos espaços íntimos de cada um de nós, que nós possuímos também. Que pensados que abusam da superioridade de sua posição social para oprimir o fraco em seu proveito? Esses merecem o anátema, infelizes deles. Serão oprimidos por sua vez e renascerão numa existência em que sofrerão tudo o que fizeram sofrer. Então são possibilidades. Se o indivíduo modificar-se no caminhar do processo, não precisará passar por esse. Porque já começou a modificar-se de uma outra maneira. Existe o processo da dor, existe o processo do amor. Não quero passar, eu quero agora trabalhar. Ótimo. Vai precisar de empenho, de coragem,
de vontade, de fé, de perseverança, mas é possível. Dá trabalho. Mas eles não disseram que não ia dar trabalho. A gente precisa de muito esforço, né? Para poder a gente superar a nós próprios. Então tudo é possível. Superioridade na posição social. E como a nossa sociedade ainda está cheia dessa questão. Para oprimir o fraco em seu proveito. Então, de vez em quando, encontramos por aí a escravização social lá naquela fazenda escondida, os indivíduos vivendo como animais, que foram para lá buscando encontrar outra coisa. Então, tudo isso ainda faz parte do mundo onde tem espíritos espiando e provando. Caso contrário, mas, como dizia Chico Xavier, isso também passará. Porque tudo passa, tudo são experiências na nossa vida, e com certeza, quando essa doutrina chega para iluminar, a gente não vai permitir que um sentimento de raiva, de ódio, parta daqui. Não, misericórdia. Oh Deus, tem misericórdia daquele cidadão, porque ele não sabe o que está fazendo. Pode até estar retribuindo, mas Jesus pediu que a gente se reconciliasse ao invés de retribuir. Então a vida vai ficando melhor, vai ficando mais leve e mais assim. Aqui algumas perguntas que foram feitas ao Espírito Emmanuel, quando desencarnado na época, Chico encarnado na obra O Consolador. Ele trata de vários temas. E aí eu selecionei algumas perguntas interessantes aqui sobre esse tema. A desigualdade verificada entre as classes sociais no universo dos bens terrenos perdurará nas épocas do porvir? E ele diz assim: é o mais elevado testemunho da verdade da reencarnação, mediante a qual cada espírito tem sua posição definida de regeneração e resgate. Neste caso, consideramos que a pobreza, a miséria, a guerra, a ignorância, como outras calamidades coletivas, são enfermidades do organismo social, devido à situação de prova da quase generalidade de seus membros. Então, significa dizer que todos estamos envolvidos ainda em um processo que ainda é necessário, mas que nem por isso aqueles que o executam estão isentos de responder perante ela. Que o próprio Mestre asseverou: é necessário que haja escândalos na terra, mas ai daqueles que sejam instrumentos. Porque quem é instrumento de escândalo é porque só está vinculado ao escândalo. Quem é instrumento do bem está vinculado ao bem. Olha que diferencial. E aí a gente vai se libertando de muita coisa que com certeza nós já queremos libertação, principalmente. Outra pergunta. Considerando a determinação positiva do não julgueis, como poderemos discernir do mal sem julgamento? Ele diz: entre julgar e discernir, há sempre grande distância. O ato de julgar para a especificação de consequência definitiva pertence à autoridade divina. Porém, o direito da análise está instituído para todos os espíritos. De modo que, discernindo o bem e o mal, o erro e a verdade, possam criaturas traçar as diretrizes do seu melhor caminho para Deus. O julgar faz parte de nós, é o discernimento, é a tomada de atitudes. Agora, julgar e sentenciar não é conosco. Aí só com a lei natural. Porque nós não temos capacidade para tal. Ele diz esse discernimento: o ato de julgar para a especificação de consequência definitiva pertence à autoridade divina. Porém, o direito da análise está instituído para todos os espíritos. Quando nós julgamos, nós estamos analisando, comparando se é esse meio que a gente quer para a tomada de decisão. Principalmente os atos negativos dentro da sociedade. Quando nós julgamos e condenamos, nós fazemos parte já daquele processo. E poderíamos estar isentos, já de fora. Apenas analisando. E clamando pela misericórdia divina, que é a única que faz justiça, com amor, com bondade e com sabedoria. Então, a questão 63 nesse livro, O Consolador.
Jesus e a desigualdade social. Jesus ainda nos informa que, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Segundo Mateus, capítulo 16, versículo 27. Ou seja, todo espírito que estamos na terra ou fora dele, temos as nossas atitudes e as nossas ações. Então existe a lei maior, chamada lei de ação e reação. Toda vez que nós agimos, ela reage para nós. Então ele sintetiza dizendo que a cada um de nós é dado segundo as nossas obras. Sejam elas macro ou mínimas, sejam elas boas ou não boas, retornam para nós. Quando nós despertamos para as negativas, nós não queremos nem pensar mais, né? Agora é só daqui para frente o que é bom e o que é belo, que faz parte da vida. E a nossa vida vai se modificando ao longo dos tempos e a gente nem se dá conta do que está acontecendo. Que Jesus nos abençoe. Muita paz.